tarde para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Já passaram 312 dias da contagem regressiva. Faltam 53 dias para o cara da Casa de Vidro deixar em definitivo o Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike se ainda não fez a inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a divulgar os vídeos, compartilhando com outros grupos. Por favor, deixar o seu comentário. O assunto que estarei trazendo hoje é: líderes religiosos cobram resposta sobre a auditoria argentina que supostamente apontou anomalias nas urnas eletrônicas. Meu comentário. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário sobre o assunto, que é: líderes religiosos cobram resposta sobre a auditoria da Argentina que apontou anomalias nas urnas eletrônicas. Quando nós pensávamos que a questão da integridade das urnas já estavam solucionadas, apesar de Jair Bolsonaro, depois que o presidente do TSE declarou a vitória de Lula, e então Jair Bolsonaro se recolheu e silenciou-se por cerca de 48 horas, e apenas depois, com muita cobrança de seus ministros, para que ele fizesse um pronunciamento de agradecimento à população e reconhecesse a legitimidade das urnas e a vitória de Lula. Porém, ele, depois de hora de espera dos jornalistas que estavam aguardando, ele aparece e leu um pronunciamento de menos de 3 minutos e cheio de frases cifradas, falando diretamente para os seus seguidores fanáticos que já estavam obstruindo as rodovias. Segundo uma reportagem da Jovem Pan, feita através do jornalista José Maria Trindade, que foi postada através do canal oficial Povo da Fé, que é um canal do YouTube dirigido por pastores evangélicos que dedicam quase 100% de sua programação para defender o golpismo de Jair Bolsonaro. A reportagem traz informações dos bastidores do Palácio do Planalto que antecederam o pronunciamento do presidente. Veja o vídeo da fala do repórter da Jovem Pan, postada pelo canal Povo da Fé. Pastor Giovanni, tem pessoas aí pedindo, né, perguntando o que nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar aqui para você, né, porque é importante você saber disso, né, e fazer a sua avaliação, né. Nós vamos colocar aqui as imagens e o áudio também, e aí você que está em casa, você tira as suas conclusões, faça a sua avaliação. Se para você não tem nada a ver, amém. Se para outros tem alguma coisa a ver, enfim, escreva aí na linha do tempo o que você acha. Então vamos colocar uma matéria aqui, que o José Maria Trindade, né, da Jovem Pan,
falou e fez diretamente lá de Brasília, né? Pelo que percebe-se das imagens, ele está na Sala Verde lá em Brasília. Eu vou colocar aqui, nós vamos colocar direto na tela lá para evitar problema de direitos autorais. Então, vamos lá, acompanha isso daqui. Trindade, conta um pouco pra gente desses bastidores. Pois é, olha, não é segredo que essas eleições tiveram um forte componente de debate religioso, inclusive na família do presidente Jair Bolsonaro. Só que depois do processo eleitoral, houve ali um momento em que o presidente ficou muito abatido e dividido. De um lado, ministros querendo que o presidente lesse imediatamente uma nota assumindo a derrota, inclusive assumindo o funcionamento das urnas e abrindo mão de qualquer desconfiança do processo eleitoral. Outro grupo do governo disse: não, presidente, o senhor não pode assumir a possibilidade de erros ou irregularidades na eleição. E esse grupo acabou vencendo. O texto que foi programado para o presidente ler, assumindo a derrota imediatamente, foi descartado. E por isso mesmo houve aquela demora entre a chegada dos repórteres, dos jornalistas e a fala efetiva do presidente, que leu um texto não assumindo exatamente a derrota, mas logo depois o ministro Ciro Nogueira, que defendia assumir a derrota, sem saber bem o que estava acontecendo, dizendo que estava iniciado o processo de transição. Pastores me disseram que encontraram o presidente Jair Bolsonaro muito abalado e desconfiaram. Chamaram o presidente e disseram: parou aí, pastor. presidente, o senhor tem que assumir neste momento a condição de líder. Um pastor falou: Jesus não escolheu São João se não fosse para entregar a cabeça, ou José para cair no buraco, ou seja, o destino está traçado e o senhor tem que assumir a altivez de um líder mesmo na adversidade. Segundo essa reportagem, ficou bem claro que Bolsonaro optou por não reconhecer a integridade das urnas e nem a vitória de Lula. E mais chocante que achei da reportagem, até porque sou cristão, foi a informação de que pastores que foram visitar Bolsonaro e o encontraram muito abalado e desconfiado, chamaram o presidente e disseram: presidente, você tem que assumir neste momento a condição de líder. E um pastor falou: Jesus escolheu São João se não fosse para entregar a cabeça, ou José para cair no buraco, ou seja, o destino está traçado. O Senhor tem que assumir a altivez de um líder, mesmo na adversidade. Depois dessa informação, dá para se ver que o núcleo duro de Jair Bolsonaro está entre os pastores evangélicos, que são seus conselheiros, como bem tem o pastor Silas Malafaia, que é um mega empresário da fé e é um dos apoiadores de Bolsonaro mais radical e extremista, que conforme fala do filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que disse: chama Silas Malafaia aqui na CPI. Esse fala quase sempre com meu pai e o influencia muito. Chama ele aqui e veja se ele não influencia o presidente. Veja o vídeo da fala do senador Flávio Bolsonaro na CPI da Covid, no depoimento de Pazuello. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele aqui e vê se não influenciou alguma coisa. Eu vou, como membro da CPI, senhor presidente, vou apresentar um requerimento convocando o pastor Silas Malafaia à comissão.
Não estou aqui dizendo que foi ele quem deu esse conselho, que sempre usaram textos bíblicos fora do contexto para apoiar Bolsonaro e agora se vê que está insuflando mais Bolsonaro para seguir em frente com o golpismo. Surge uma live realizada na sexta-feira, 4, por um canal argentino. Divulgou o dossiê apócrifo sobre supostas fraudes nas eleições brasileiras. O conteúdo é auditoria realizada na Argentina. Mostra anomalia de urnas repleto de informações falsas e já sendo usada por aliados do presidente Jair Bolsonaro. PL para levantar dúvidas sobre o resultado das eleições. A apresentação do dossiê foi publicado pelo canal La Derecha Diário, controlado por Fernando Cermedo. Ele mesmo se encarregou de apresentar as informações falsas à audiência. Vejamos como a mentira não só anda, ela corre. E hoje, através da internet, ela voa, através das ondas sonoras e magnéticas. Conforme diz o antigo ditado, a mentira corre e cansa, e a verdade anda e alcança. A live chegou a ter mais de 415 mil visualizações simultâneas. Porém, logo começa a estabelecer a verdade sobre a fake. Relatório que mostrava inconsistência nas urnas eletrônicas. Começaram a surgir ligações do clã Bolsonaro com o apresentador da live, o Fernando Cermedo, que é responsável pelo canal La Derecha Diário no YouTube. Fernando Cermedo é apoiador da família Bolsonaro e diz ter ajudado na campanha do presidente em 2018 e recebeu o deputado Eduardo Bolsonaro, PL São Paulo, em Buenos Aires no dia 13 de outubro, pouco antes do segundo turno das eleições. Como já dizia o ditado, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Essa frase vem a calhar com todas as farsas levantadas pelos bolsonarinos nesta eleição de 2022. E não é diferente essa última farsa, que é do relatório fake que mostrava inconsistência nas urnas eletrônicas. Além de ter erros de gramática, o documento é assinado pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira como comandante-geral do Exército, cargo que não ocupa desde o dia 1º de abril. O Exército disse se tratar de montagem. Atualmente, o general é ministro da Defesa. Tudo isso responde pelo menos duas perguntas. A primeira pergunta: por que Jair Bolsonaro segurou o resultado do relatório de fiscalização e teste das urnas eletrônicas feito pelos militares no primeiro turno, apesar de não encontrar fraudes nas urnas? A segunda pergunta: por que o núcleo duro de Bolsonaro, que é composto por políticos e pastores evangélicos, e seus filhos, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, que não aceitaram Bolsonaro reconhecer a inviolabilidade
olibilidade das urnas e o resultado das urnas, ou seja, a vitória de Lula. Voltando ao assunto principal, que é líderes religiosos cobram resposta sobre auditoria argentina que supostamente apontou anomalias nas urnas. Gente, o que eu quero trazer aqui são falas de alguns líderes evangélicos e mostrar o quanto eles estão comprometidos com as mentiras do clã Bolsonaro e têm usado suas redes sociais para proliferar fake news para a campanha de Bolsonaro. E agora demonstra mais uma vez a sua hipocrisia e disfarçatez desses pastores que se diz acreditar nessa live fake sobre inconsistência das urnas eletrônicas, que foi elaborada na Argentina, sendo que as eleições aconteceram no Brasil. Bem, com o pastor Silas Malafaia, que faz um vídeo cobrando do ministro do TSE. Veja o vídeo de Silas Malafaia, cobra Alexandre de Moraes, denúncia argentina. Vídeo comentado pelo Portal do José. Gente, ontem eu estava tranquilo, né? Aí, de repente, eu vejo um tweet aqui do senhor Silas Malafaia. E é engraçado, né? Algumas coisas assim que mostram como pessoas que deveriam ter assim, um respeito institucional, porque são lideranças, né? No caso, é uma liderança religiosa, muitas pessoas o seguem há muito tempo, enfim, tem igrejas, um complexo, mas aí aparece a seguinte publicação. Alexandre de Moraes, olha só a intimidade, tá? Alexandre de Moraes, não é senhor Alexandre de Moraes, é ministro Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes. Como fica depois da denúncia de auditores argentinos? Faltou aí um ponto de interrogação, né? Como fica depois da denúncia de auditores argentinos? Eu entendo que ele deve estar fazendo a pergunta, né? Mas ele não escreveu direitinho, não. Você é obrigado a vir a público e dar uma satisfação ao povo brasileiro. Você, hein? Pô, cheio das intimidades, bacana mesmo. É obrigado a vir a público e dar uma satisfação ao povo brasileiro. Satisfação do quê? O povo é o supremo poder. Quero respostas. Não posso ficar calado. Não posso ser injusto. Responda e convença. Gente, isso é conversa de débil mental. Tá certo? Se você recebe um troço desse na tua casa, você assim, o que esse cara tá falando? Esse cara é louco, né? Aí o que acontece? Você é obrigado a ver por que ele tá falando isso. E aí ele verbalizou, está circulando nas redes, a fala da criatura, né? Vamos lá. Gente, eu sou obrigado a mostrar para vocês, né? Muito curtinho, vou botar só um trechinho aqui, vamos lá. Senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor é obrigado a vir a público e trazer respostas. O supremo poder é o povo. Eu quero e preciso de respostas como qualquer brasileiro. O senhor devia procurar um psiquiatra. O senhor está querendo respostas do quê? A lei está aí, o resultado está aí, o processo eleitoral está aí. O que esses auditores argentinos falaram? Auditores argentinos falaram? Ué, a gente estava sendo auditado aqui no Brasil, no nosso processo eleitoral, por auditores argentinos? Pô, devem ser espiões, porque a gente não tinha ouvido falar deles, né? É verdade ou mentira? O senhor tem que vir com provas robustas, caso isso seja mentira. Isso é algo terrível e grave para a democracia brasileira. Se isso for verdade, essas eleições são invalidadas. Então quer dizer que os argentinos secretos, os auditores, que a gente não sabe de onde eram, de onde vieram, o que fizeram, então quer dizer que eles são responsáveis aí por uma possibilidade de anulação das eleições brasileiras? Quero respostas. Não quero ser leviano, nem precipitado, nem injusto. Olha só, já foi leviano, precipitado e injusto, né? Mas eu tenho responsabilidade
com milhões de brasileiros que me questionam. Olha só, senhor Malafaia, não tem milhões de brasileiros que estão lhe questionando, né? Seja mais humilde. O senhor é obrigado a vir a público e trazer respostas. Ah, ele é obrigado a vir a público dar respostas para maluco? Para loucuras? Então, ele deve ter mais o que fazer, né? Imagino eu. Não podemos deixar a nossa nação entrar numa convulsão social e política. Aí já é um apito para cachorro, né? Ele está falando para o público aí, olha, está dando um recado que se o Alexandre de Moraes não falar nada, não fizer nada, que as pessoas estão autorizadas a fazerem balbúrdias. Essa é a mensagem implícita que ele está passando, né? É quase uma espécie de ultimato fantasmagórico. Por favor, senhor Alexandre de Moraes, traga respostas ao povo brasileiro. Queremos ser convencidos e o senhor é obrigado a isso. Deus tenha misericórdia do Brasil. E toda hora coloca Deus na história, né? Olha, o senhor Malafaia, ele está tirando essa onda toda porque o senhor Augusto Aras, ele realmente é um inoperante, né? Porque essa conduta do Malafaia, ela pode ser incluída aqui está descrita no artigo 359-L do Código Penal, que é tentar abolir com violência ou grave ameaça o Estado Democrático de Direito. E isso dá uma pena de 4 a 8 anos, né, de prisão. Então, enfim, não é por outra razão que o Malafaia entrou nessa, né? Ele está questionando com base numa palhaçada que aconteceu ontem, envolvendo a família Bolsonaro, que não está se pronunciando. Eles não colocaram as digitais deles claramente, porque se eles colocarem a fake news, isso que o Malafaia acabou de falar, né? O Malafaia é o seguinte, eu não estou acusando, eu só estou perguntando, é por onde ele poderia encontrar ali um amparo para poder escapar da lei. Mas isso a gente vai ver com o próximo procurador-geral da República, né? Que vai levantar isso de uma maneira mais profissional, de uma forma mais técnica, de uma forma mais republicana, porque o senhor Augusto Aras está dormindo em berço esplêndido, né? Gente, quando Silas Malafaia faz esse vídeo, ele já tinha usado suas redes sociais para proliferar essa fake news nas suas redes sociais, que é paga pelo povo evangélico. Até o próximo vídeo.